Salve, rapaziada, Carlos do Universo Botafogo na área. Aqui a gente tá na vitória, na derrota, te dá a cara quando a coisa não vai como a gente queria. Vou trocar uma ideia com vocês aqui sobre dois assuntos. Primeiro, obviamente, sobre o fatídico jogo de hoje aí. O Botafogo deu muito mole, na minha opinião. Fez um resultado muito ruim. Estamos fora do Mundial. E sobre a continuidade aí do trabalho do Arthur Jorge e o que será esse elenco para 2025. Bom, começando pro jogo de hoje, já postei no meu pessoal, já postamos aqui no canal. Eu coloco 50% na conta da questão física e 50% da conta amarga aí desse jogo na conta do nosso treinador. Quem acompanha o canal é que sabe que a gente tem falado com constância, né, sobre o Arthur Jorge antes dessa reta finalíssima ali das 4 finais, vamos dizer, que a gente jogou contra o Palmeiras, Galo, Inter e São Paulo. O Botafogo vinha de jogos em que o Arthur Jorge mais atrapalhava do que ajudava o time. Ele aí nos levou à glória eterna, o que não quer dizer que o trabalho dele não tenha equívocos, erros e que merece às vezes serem comentados, ser mencionado, porque ninguém evolui só com aplauso. Quando você faz alguma coisa errada, a crítica precisa vir de maneira construtiva para você ensinar. O Arthur Jorge claramente hoje cometeu um erro de estratégia crasso, né? Porque veja, se você vai poupar jogadores pelo menos ali um tempo do jogo, você pretende poupar seus jogadores, é o que você espera. Você tem um jogo de eliminatória única, você tem que fazer isso caso você tenha oportunidade de, né, com o resultado nas mãos, poupar uma peça ou outra. Mas é um jogo que não tem volta, é um jogo único, então não adianta você começar com um time fragilizado inicialmente, para daí se der alguma merda você ter, como foi o caso, que pegar os caras que você poupou e jogar lá para resolver. Você tem que correr muito mais. Correr atrás de um resultado negativo desgasta muito mais do que construir um resultado positivo do começo. O Arthur Jorge errou, como ele errou em várias vezes ao longo da temporada aí, em análise. É um erro de análise. Vou fazer um comentário meu particular aqui, tá? A impressão que me passa, eu, Carlos, é que o Arthur Jorge não quer ficar. Essa é a impressão que eu tenho vendo as entrevistas dele. Eu não sei se ele tem uma proposta muito grande nas mãos de algum clube grande da Europa, ou se algum clube, às vezes, da Arábia com muita grana colocando para ele, ou se ele acha que ele bateu no teto do Botafogo, então daqui para frente, dificilmente ele conseguiria uma temporada maior que essa, não sei o que é. Mas quem quer ficar num clube não dá, na minha opinião, as entrevistas no tom que ele tem dado, a ponto do John Textor claramente está incomodado com a postura dele, falando lá que o Botafogo é uma família, não é só dinheiro, e quem está aqui não tem que estar aqui só pelo dinheiro. Isso me parece um recado claro do John Textor. Acho que está tendo, eu já falei aqui no outro vídeo, acho que está tendo uma pequena guerra fria entre os dois. Hoje, de novo, acho que o Arthur Jorge foi muito mal na declaração dele ao final do jogo, porque ele não transmite nenhuma vontade de permanecer no clube, e isso que ele acabou de fazer história aqui no Botafogo. Então, não me parece muito coerente que você está no auge, num clube e com contrato, que daí é o mais importante. O Arthur Jorge tem contrato de mais um ano com o Botafogo. E ele fala como se o contrato dele fosse terminar agora em dezembro, que a gente já tá, e que ano que vem ele já fosse embora. Ele tem um contrato a cumprir. Ele assinou um contrato aí, né, até dezembro de 2025, ele cumpriu 7, 8 meses esse contrato, tem mais 12, e ele fala como se o Botafogo não tivesse ali o compromisso já firmado com ele. Se ele espera uma valorização, que eu acho correta, eu acho justo, eu acho honesta, esse, na minha opinião, não é o caminho. Não me parece muito profissional você tentar botar a faca no pescoço de quem é o teu empregador para que essa pessoa daí ceda às suas vontades. Na verdade, o caminho é o contrário, né? O Arthur Jorge é empregado do Botafogo. Ninguém é maior que o Botafogo, nem o Arthur Jorge. Por mais que ele tenha entregado ao clube esse ano nossos 2 títulos, não foi sozinho. Foi junto com o elenco, com toda a comissão técnica, todo o staff, todo o scout, com o presidente, com todo o dinheiro que foi investido. Ele é uma parte do sucesso, não é o único. Então acho que a postura dele não está sendo legal com o clube, não estou curtindo as entrevistas dele, a postura dele. E aí eu retorno. A impressão que eu tenho, eu, Carlos, é que ele tratou esse jogo de hoje meio no foda-se. Porque não tem raciocínio lógico que me faça compreender o que ele tentou fazer. Há algumas opções, né? A primeira de todas, volta a falar, se você vai poupar em jogo único, isso só pode acontecer caso a fisiologia fale, esse aqui não pode jogar, então o jogador que não pode jogar não pode entrar, porque senão ele vai estourar, ou, né, caso você esteja com o resultado já ali embaixo do braço e confie que você vai manter o resultado, você poupa uma peça ou outra. De início, não tem a menor lógica, até porque
O Botafogo tem um desnível claro, técnico, físico e mental, entre alguns jogadores titulares e quem é a reserva imediato deles. Eu acho que tirando as duas pontas ali, ponta esquerda e ponta direita, da nossa parte ofensiva, a gente tem um desnível muito grande. Quando sai o Igor Jesus para entrar o Tiquinho Soares, vou falar de novo, é ex-jogador em atividade. Do ponto de vista técnico, de confiança, de mental, de físico, de entrega, ele simplesmente não agrega. Não agrega. Ele não consegue mais segurar a bola no pivô, ele não cria mais jogada. Ele saiu na cara do gol hoje, em vez de ele chutar pro gol, ele tentou tocar pro lado. Aquilo não existe, o cara tá na frente do gol, camisa 9. Claramente o mental dele para jogar no Botafogo acabou. E aí ele é o reserva imediato do centroavante nosso que estava exausto. O Igor Jesus é um excelente centroavante, mas já não é de agora, está mostrando claros sinais de esgotamento físico e técnico. Por quê? Porque ele se doa demais. O 9 do Botafogo é muito móvel hoje em dia. E é um dos outros motivos que eu não consigo compreender como alguém quer que o Tiquinho permaneça no clube. Vocês não olham a forma como o Botafogo joga? Nosso camisa 9 tem que vir até o meio campo, construir jogada, correr para a área para finalizar, tabelar. O Botafogo é um time móvel. O Tiquinho Soares é um jogador parado. E aí eu vou entrar em outra análise, que é o Eduardo, tal qual o Tiquinho, é um jogador completamente imobilizado. O Eduardo fez uma das partidas hoje técnicas mais pavorosas que eu vi alguém fazer com a camisa do Botafogo. Ah, mas então o Arthur Jorge escolheu poupar. Amigo, ele poderia poupar e colocar qualquer jogador. O que na cabeça do Arthur Jorge coloca o Eduardo na frente do Oscar Romero? O Oscar Romero entrega muito mais. E olha que não entrega muito, né? Mas é muito mais do que o Eduardo. É mais intenso, tem uma bola parada muito boa, é um jogador que quebra a linha com passe. Pô, vai poupar, quer colocar o Oscar Romero? É a melhor opção? Eu acho que não, volta a falar. O Botafogo não tinha justificativas para poupar o time hoje. Ai, Carlos, mas a parte física. Vamos lá. Se tivesse sido poupado porque não tinha condições de jogar, os jogadores não tinham entrado com 10 minutos de segundo tempo. Porque você jogou praticamente o segundo tempo inteiro. Se botar os acréscimos, os caras jogaram quase 40, 50 minutos quase. Então, qual é a lógica de você poupar no início e daí depois pegar os caras que já estão esgotados e botar eles para correr atrás do resultado, que tem que correr muito mais. Quando você está perdendo o jogo, você tem que correr muito mais para fazer um gol do que se você faz um gol ali com o jogo pau a pau e depois tenta se segurar e jogar no contra-ataque. Não tem lógica, não teve lógica. Falando sobre isso, Arthur Jorge para mim hoje foi decisivo para o Botafogo ter aí esse resultado muito ruim. Eu acho ele o maior treinador da nossa história, mas eu estou insatisfeito com ele, com a postura dele. Acho que como comandante, inclusive, da equipe, a postura dele não tem sido legal, a postura dele com o clube não tem sido muito legal. Acho que se você não quer ficar, fale desde já. Se você quer ficar, então também demonstre e fala, não, vamos conversar, eu pretendo ficar, vou alinhar algumas coisas com o texto, vamos ver como é que vai ser, mas eu quero ficar e tal. Não, ele fala que vamos ver, que depende, que ele não sabe de nada, o tempo inteiro fugindo. Me lembra muito, muito as atitudes do outro português antes dele que aqui passou, que tomou um caminho muito similar de ficar ali se desviando desse tipo de pergunta, quando na verdade ele já tinha decidido que ia sair, só não tinha avisado a Botafogo, avisou em cima da hora, descambou a temporada do 2023 de Botafogo, muito por culpa da saída dele. Arthur Jorge pelo menos entrega aí um trabalho histórico, campeão dos 2 maiores campeonatos que a gente joga, mas isso, na minha opinião, não dá o direito dele tratar o clube dessa forma, e principalmente o John Textor. O Textor está claramente triste com a postura do Arthur Jorge. Creio que os jogadores também não devem estar satisfeitos, porque é um elenco que é muito unido, com ele, inclusive, treinador. E eu não estou entendendo essa postura dele de aparentemente colocar uma faca no pescoço, né, do empregador para receber um aumento, sendo que ele já recebe um salário milionário, com certeza tem um bônus milionário pelos títulos que ganhou, deve estar no contrato. E o principal, ele tem mais 12 meses de contrato com o clube. O Botafogo não é casa da mãe Joana e ninguém é maior que o Botafogo, nem o treinador histórico que ele é atualmente pra gente. Voltando sobre o jogo, então, escalação pavorosa, por quê? Porque o Eduardo, junto com o Alan, você tem 3 meio-campistas, você tira o Marlon e você tira o Savarino / Almada, né? Qualquer um dos dois que se revezam nessa posição ao longo dos jogos. E você coloca o Eduardo, que é um jogador tecnicamente num declínio absurdo, fisicamente ele é um jogador que simplesmente não tem condições de atuar de maneira profissional claramente, e mentalmente ele morreu. O Eduardo é um jogador que está morto mentalmente, ele não entrega nenhuma intensidade para o time. E aí você coloca junto o Alan, que eu queria ter visto jogar, mas que claramente não pode, quando ele viesse para entrar, não pode ser junto com o Eduardo, porque daí são 2 jogadores no meio do campo do Botafogo sem ritmo. Porque o Alan, por mais que tenha raça, ele tá sem ritmo. O que também me chama atenção, porque ele chegou em julho no Botafogo, julho. O Alan tá no Botafogo aí tem uns 5 meses e tá mal fisicamente, tá sem ritmo de jogo.
Primeiro gol é culpa, grande parte para mim dele, ele dá um bote errado e larga. Depois, olha, ele dá um bote errado e para. Ele é volante não pode parar de forma alguma. Eu teci essas críticas aqui em 2023 ao Marlon Freitas várias vezes, e o Marlon esse ano, muito do jogo dele ter melhorado, parte e passa pela entrega física dele na marcação. O Alan foi muito mal no jogo de hoje, foi muito mal naquele lance em específico, é o primeiro gol. Claro, o cara fez um golaço depois, contou com a colaboração de nossos 2 zagueiros. Meu pai tem um ditado que diz que dentro da área não se joga com a bunda no chão. Essa é uma regra que se aprende lá quando é categoria de base. Zagueiro que dá carrinho, tá pedindo para fazer pênalti ou tomar um come. Os 2 zagueiros do Botafogo fizeram a mesma coisa, o que não tira o mérito do excelente ponta, Idrissi, se não me engano, do Pachuca. Aliás, fica aqui uma dica muito forte de contratação para a ponta esquerda do Botafogo. Esse cara joga muita bola, imagina ele de um lado, o Luiz Henrique de outro. Voltando, quando você escala Eduardo e Alan no mesmo jogo, num jogo de eliminatória única, você está pedindo para o teu time, no meio do campo, que é onde o jogo se faz, ficar enfraquecido. E o Botafogo foi dominado grande parte do primeiro tempo pelo Pachuca, justamente pela falta de intensidade no meio campo. Quem poderia imaginar que o jogador sem ritmo, Alan, e outro que não entrega nenhuma intensidade há muito tempo, que é o Eduardo, deixaria a gente fragilizados. O Botafogo melhora um pouco no final do primeiro tempo, vem o segundo tempo e tá aí todo mundo, basta você abrir o Twitter e falou, bom, ele vai tirar o Eduardo e pelo menos mais um, vai votar com 1 ou 2 titulares pro Botafogo jogar. E aí ele volta a ser o Arthur Jorge, que foi em várias partidas do Botafogo, em que a gente jogou 30 minutos dos 90, porque ele ficava 60 minutos com uma escalação que não estava funcionando. Não funcionou, ele teve que tomar o gol para mexer. Depois da mexida, o Botafogo claramente melhora a sua postura de jogo, mas aí entra aquilo que a gente está falando. Aí você pega uns caras que já estão esgotados para correr atrás de um resultado, teu time vai ter que se expor. O Botafogo toma mais 2 gols em contra-ataque, nem acho o resultado injusto, só acho que o Pachuca também não criou tanto fazer 3-0, mas foram felizes em 2 contra-ataques, mataram o jogo. E aí volto a falar sobre alguns jogadores que a gente tem dito aqui. Eduardo não tem a menor condição de jogar no Botafogo, física, mental e técnica mais. Tiquinho Soares é exatamente a mesma análise do Eduardo. Tietê, exatamente a mesma análise do Eduardo e do Tiquinho. Esses 3 jogadores não podem virar o ano no Botafogo, porque a gente é grato pelo que eles tentaram fazer, mas há muito tempo eles não fazem o que precisam. E não é, eu não sei se eles não conseguem mais pela idade, pelo físico, pelo mental, ou se o problema é com o clube, pelo que eles passaram. Para mim, tanto faz, o Botafogo está muito acima. Se está muito acima do Arthur Jorge, imagina desses caras. Obrigado pelo que prestaram de serviços, que sirvam bem a algum outro clube. Acho que não tem espaço no Botafogo. Finalizando essa questão, vamos para o ano que vem. O Botafogo, na minha opinião, o principal objetivo é subir o nível do banco de reservas. Eu tenho postado isso constantemente no meu pessoal e aqui no canal. Por quê? Porque peguem as últimas derrotas do Botafogo. O perfil Queridinho até postou muito inteligente. As últimas derrotas tinham sido Juventude, a gente foi com o time misto, perdeu. Penharol, aliás, a partida do Penharol é muito parecida com a de hoje. E olhem, as peças também, né? E agora Pachuca. Nos 3 jogos que a gente precisou iniciar ou iniciou com um time misto, o time foi pavoroso, o que deixa claro que nós temos pouquíssimas opções viáveis no banco de reservas hoje. Olhando o nosso banco, eu entendo que nós temos o Matheus Martins como uma boa peça para a esquerda, o Júnior Santos como uma boa peça para a direita. O Júnior Santos que o Arthur Jorge colocou para jogar hoje de segundo atacante, ou ele caiu pela esquerda várias vezes, apanhou da bola. O Júnior Santos pela esquerda claramente não funciona nem 10% do que ele é pela direita. É mais um equívoco aí de análise do nosso treinador, que comete esse equívoco algumas vezes. Mas o Júnior Santos é o imediato pela direita de reserva. O Matheus Martins é imediato pela esquerda. Acho que o Alan, que foi muito mal nas vezes como que entrou esse ano quase todas, mas acho que ele vai ser mais ou menos igual o Bastos, que precisa de uma pré-temporada, entrar junto, né, alinhar o físico dele e até o técnico dele com o resto do elenco para ele render. Acho que é uma peça que pode ficar para o ano que vem. Espero que ele some. É um volante pelo menos bom. Eu gosto muito dele. Então, eu olhando para o nosso banco de reservas hoje, eu vejo que a nossa lateral esquerda está resolvida, a não ser que saia 1 ou 2 ali, daí tem que pensar de novo. Não sei quanto tempo o Vitinho vai ficar machucado, mas temos 2 bons laterais direito. Precisamos de 2 zagueiros de nível similar ao Barbosa, ao Bastos, seja para brigar por posição ou para quando um dos 2 não puder jogar, a gente não cair tanto nível. Precisamos de mais 2 volantes, na minha opinião. O Danilo eu não sei se fica, mas também vem mal. A gente fica com o Alan, acho que a gente precisa de mais 2 volantes ali, um com as características um pouco mais do Marlon, de ser um volante mais armador e um outro volante pegador. Eu acho que o Danilo vai ficar, por isso que eu precisaria de mais 2 volantes. Se o Danilo sair, seriam 3.
para que a gente precisa ter peça de reposição. E daí volto, tudo que eu estou falando aqui é na mesma altura técnica, ou claro, quando não dá na mesma altura técnica, que não seja tantos degraus abaixo do que é o titular. Nós precisamos de bons volantes para o banco compor. Vamos precisar repor as peças do time titular, essas eu tenho certeza que vão ser repostas com jogadores de nível similar, ou quem sabe até melhor do que os que cá estão agora. Mas acho que o maior desafio para o Botafogo é equalizar o elenco um pouco mais, é trazer jogadores que vão compor o elenco no banco com nível mais próximo dos titulares, para que quando a gente precise deles, como foi hoje, como foi contra o Juventude, como foi contra o Peñarol no jogo da volta, a gente não passe tanto apuro com jogadores que claramente, fisicamente não entregam, no nível de intensidade não entregam e tecnicamente estão muito abaixo daqueles que estão jogando. Hoje a barca do Botafogo, eu acho que deve ser grande, eu acho que o Pablo não fica, o Rafael se aposentou, o Lucas Alter deve ser negociado, Tietê não deve ficar, não tem por que ficar, Eduardo não tem por que ficar, Tiquinho não tem por que ficar, então grande parte, se for ver dos nossos reservas imediatos, não tem nível para estar aqui, Pablo vai ser devolvido para o Flamengo, né? Então a nossa dupla de zaga reserva vai embora, o Adrielson vai embora. Dos volantes é capaz de ir os reservas quase todos, com exceção do Alan. Das laterais espero que não saia ninguém. Os nossos pontas, como eu falei, já temos meio que definidos quem são os bancos. Acho que daí que os titulares é capaz de sair. Daí o Botafogo vai precisar repor em nível 2 titulares. Acho que nem o Júnior Santos nem o Matheus Martins hoje são jogadores com nível de titular para o Botafogo. São boas opções como reserva, mas o nível do titular dos dois hoje é acima. Espero que o Botafogo mantenha isso. O nível do nosso meia central, com certeza ali, do nosso camisa 8/10, precisa evoluir. Eduardo, muito obrigado, não tem a menor condição. O Botafogo precisa contratar pelo menos 1 ou 2 jogadores para aquela posição de nível. Se sair o titular, um cara extra classe e um outro muito bom para o banco. Se só sair o Eduardo e mantiver ali o Savarino, um cara muito bom para o banco. Centroavante, eu não sei se o Igor fica. Se ele sair, tem que ser um cara nível tipo Lacazette, que é do Lyon, um nível, sei lá, Anderson Talisca, quem sabe Benzema lá, que ganha uma fortuna, mas se o cara abrir mão de uma parte de dinheiro para jogar ainda esportivamente no clube que disputa, jogar Mundial de Superclubes, é um cara que anda meio parado lá na Arábia. E aí é isso, o Botafogo precisa subir o nível do banco dele para que ano que vem a gente possa aí entrar com tudo e disputar de novo todas as competições, disputar forte, disputar para ganhar. Essa é a promessa do Textor, é isso que eu espero do clube para ano que vem, é isso que todo mundo espera do Botafogo. Meu recado final, galera, vamos acreditar no scout, vamos acreditar no Textor. Acho que as saídas dos titulares, é iminente a saída de alguns deles, será reposta. Acho que o Arthur Jorge não quer ficar e o Botafogo daí tem que estar de olho nisso desde agora. Acho também que a principal missão fora isso é repor com nível acima as saídas dos reservas que também precisam deixar o clube. Beleza, galera? Ano histórico do Botafogo, todo mundo feliz da vida. Esse resultado de hoje é um pouco amargo, óbvio que ninguém queria, mas não mancha nosso ano 2024. 2025 que venha com mais conquistas para o Botafogo, que a gente se mantenha daqui para frente no lugar que é o nosso lugar, que é disputando o título todo ano, que é tentando todo ano trazer uma taça nova para General Severiano. Um abraço, pessoal. Todo mundo que acompanha o canal, quero deixar meu muito obrigado pelo 2024. A gente vai se falando, ano que vem tem mais fogão.